Mas hoje vou mostrar para vocês uma cobertura de brancos, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem dentro do salão, fazer a cobertura. Vou mostrar para vocês o cabelo que tem 80% em algumas partes, 90% de branco em outras partes. Então vou mostrar para vocês a misturinha e mostrar o resultado final. Bom, aqui está então, olha só a raizinha dela. Em algumas partes 80%, algumas partes 90%. Aqui na nuca sempre é aquele lugar onde tem mais cabelos naturais, né? E a frente acaba ficando mais clara, a nuca fica mais escura. Então eu vou fazer uma misturinha aqui para mostrar para vocês como fazer. Outra coisa muito importante de compartilhar é que como já tem pouco cabelo natural, tem bastante brancos, aqui eu consigo ver o natural dela, que aqui tem um pouquinho, um chumacinho aqui. Eu consigo identificar a cor natural dela, que é muito importante na hora de fazer a matemática da colorimetria para escolher o oxidante que você vai aplicar para clarear esse cabelo. Então esse cabelo natural é um 5. O desejo da cliente é um 7.0. Mas nós não podemos simplesmente clarear um cabelo ou escurecer para cobrir brancos somente com a base. Por mais que a base seja a cor melhor para cobrir os brancos, a gente tem que pensar o natural que está ao lado. E como eu falei no stories anterior, o natural dela é um 5. Então saindo de um 5 para um 7, nós temos aí 2 tons. Mas sendo um cabelo 5 grosso, aí a gente perde um tom no clareamento. Então eu vou precisar usar o oxidante de maior volume do que 20 volumes como eu iria fazer normalmente. Mas também preciso pensar nesse natural, pensando no fundo de clareamento que ele vai apresentar. E sendo fundo de clareamento 7, nós temos laranja no seu resíduo da cor. Então para combater o laranja eu preciso usar um 7.1 ou um 7.89. E eu não tenho aqui no salão, então eu vou produzir. Me acompanhe então aí na produção. E para isso é importantíssimo utilizar a balança, né? Porque a gente não pode fazer nada no olhômetro. Eu vou pesar então aqui, vou fazer 40 gramas de massa para poder fazer esse cabelo. E eu vou utilizar 20 dessas 40 gramas para produzir o 7.1. Então vai me acompanhando aí na pesagem. É muito importante tirar bem o produto de dentro do tubo, né? Porque a gente precisa fazer render também, né? Então como eu falei, né, a gente tem que tirar bem o produto de dentro do tubo, aproveitar bem, porque é muito importante a gente economizar também, né? Na hora de fazer o serviço. Além de fazer um serviço bem feito, a gente precisa economizar também. Então eu estou utilizando aqui ao máximo. Como eu falei, agora eu vou produzir então 20 gramas do 7.1. De que forma? Usando a regra do 11. Você vai contar do 7, 8, 9, 10, 11. Então são 5 gramas se fosse 60 gramas de coloração. Como eu vou utilizar só 20 gramas, então eu vou usar 2 gramas. Por que 2 gramas? Para poder ficar com um número mais inteiro, certo? Então eu vou pesar aqui na minha balança 2 graminhas. Eu vou utilizar então para produzir o 7.1, o 7/0 da vela, mais o corretor 011, que equivale ao cinza na vela, certo? E como que eu vou usar então? Vou usar 20 gramas da base, mais 2 gramas do corretor. Então já pesei aqui na balança, certo? E vou agora aplicar o oxidante. Qual oxidante eu vou utilizar? Vou usar o de 30 volumes. Então eu já pesei aqui 40 gramas do oxidante de 30 volumes. Passa um pouquinho, 1 grama aqui, porque tem o corretor, então eu tenho que acrescentar um pouquinho mais. Como essa coloração é 1 por 1, então a mesma quantidade de massa é a mesma quantidade do oxidante, certo? E agora já vou para a aplicação e daqui a pouco eu mostro pra você. Muito importante essa dica que eu vou falar agora é deixar o cabelo já dividido, prontinho, a cliente pronta, antes de você preparar a coloração. Porque a partir do momento que você misturou, ela já começa o processo de oxidação, os pigmentos começam a se revelar aqui na cumbuca. Então você não pode deixar a coloração parada aqui na cumbuca. Fez a mistura, já homogeneiza, né, o oxidante com a coloração certinho e já começa o processo de aplicação.
Então, já começo a aplicação aqui certinho. Eu começo pelo contorno, porque aqui a gente sabe que os brancos são mais difíceis, né? Então, já começo aplicando aqui no contorno do rosto. Ah, e detalhe, hein? Muito importante essa dica. Lave o cabelo. Sempre trabalhe com cobertura de brancos com cabelo limpo e seco. Assim você já vai ter aqueles indesejáveis problemas de transparência na hora de você aplicar sua coloração. Além de você ficar mais organizado na hora de fazer a aplicação, pode ir. Aí, quando você faz essa divisão já em 4 partes, deixa tudo organizado, você também tem o controle do produto, né? De você saber certinho a quantidade que você vai utilizar em cada quadrante. Então, é muito importante a gente ter organização na hora de fazer a aplicação. Outra dica importante é sempre depositar a cor, né? Não fazer arrastar demais. Então você vai depositar a cor. Eu também gosto de trabalhar já com o pincel e o pente junto, para que eu já consiga fazer a divisão aqui, ó, e tenha mais eficácia e rapidez, facilitando o nosso dia a dia. Até porque, após o momento que a gente misturou a coloração, ela já começa a agir, como eu falei. E a gente tem 10 minutos para fazer essa aplicação. 10 minutos é o tempo máximo. Então, por quê? Porque os pigmentos já começam a se revelar lá dentro da cumbuca. Percebe como eu já fiz rapidinho um lado, já estou no outro lado, ó. Eu aplico, pego pouquinha coloração na ponta do pincel, eu já consigo fazer uma distribuição mais perfeita. Observe que aqui tem a quantidade de coloração suficiente para esse quadrante. Então é quando eu falo que se a gente tem o controle sobre a aplicação, você não tem desperdício de produto, nem excesso de produto, e você vai ter mais economia. E economia significa dinheiro no bolso, né, gente? Quem é que não quer? Então vamos aprender a economizar também. Não economizar de faltar produto, mas sim de fazer a aplicação correta, ter a melhor performance do produto que você está utilizando e ainda economizar. Então o cabelo, eu vim aqui mostrar para vocês a cobertura de brancos. Mostra aqui pra mim, ó, a cobertura, a aplicação. Lembra que aqui na frente o cabelo tava bem branquinho, aqui na divisão, observa, por igual, aqui na nuca, lembra? Então olha só como ficou lindo. Eu também fiz o retoque do corte dela. Essa cliente, ela me deixa eu criar cortes novos para ela, porque ela gosta de usar de várias formas. Então aqui eu criei um Chanel de nuca mais batidinha, porque tá calor e ela gosta do cabelo mais batidinho. E aqui eu tenho pontas. E